Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje nós estamos na unidade 7, dia 4. O que você faz revela o que você crê. O que você faz revela o que você crê. Deixa eu orar. Paizinho querido, Deus amado, que nós possamos revelar o Senhor cada vez mais, por sermos habitação do Teu Espírito, que nós possamos fazer o que o Senhor deseja que façamos, o que o Senhor quer de nós. Queremos executar toda a Tua vontade, capacita-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos para a leitura. Quando Deus fala a uma pessoa, revela seus planos e seu propósito. Isso causa uma crise em sua fé. Já começa com a tarefa, então vamos lá. Primeira tarefa. A título de revisão, complete as duas primeiras declarações sobre essa crise. 1. Um encontro com Deus requer, você vai completar. 2. Os encontros com Deus são, você vai completar. 3. O que você faz em resposta à revelação, convite de Deus, mostra o que você crê a respeito dele. 4. A verdadeira fé exige ação. Pronto, você só vai completar as duas primeiras lá, a 1 e a 2, tá bom? Em cada uma das últimas declarações, circule uma ou duas palavras-chave que poderão ajudá-lo a lembrar esses dois pontos. O que você crê a respeito de Deus determina o que faz e como vive. O que você faz revela o que crê a respeito de Deus. Independentemente do que você diz, quando Deus revela seu propósito em relação a você, certamente você enfrenta uma crise, um tempo de decisão. Pela resposta que você dá nessas ocasiões, Deus e o mundo podem saber facilmente o que você crê a respeito de Deus. Amém? Já vamos para a segunda tarefa. Então, nos parágrafos seguintes, sublinhe o que Davi deve ter crido a respeito de Deus, baseando-se no que ele disse. Eu já sublinhei uma dessas coisas para você. Em 1 Samuel 16, 12, verso 13, Deus escolheu Davi e levou Samuel a ungí-lo para ser o próximo rei de Israel. No capítulo 17, Deus trouxe Davi para o centro da atividade divina. Enquanto Saul era ainda o rei, os israelitas estavam em guerra com os filisteus. Ainda um menino, Davi foi enviado pelo seu pai para visitar seus irmãos no exército. Quando Davi chegou, Golias, um soldado gigante de quase 3 metros, desafiava Israel a mandar um homem para lutar consigo. O povo do soldado que perdesse seria escravo do povo do soldado que saísse vencedor. O exército de Israel estava aterrorizado. Davi, sem acreditar no que via, perguntou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 26. Davi enfrentou uma crise em sua fé. Ele pode ter reconhecido que Deus o havia trazido ao campo de batalha e o tinha preparado para essa tarefa. É para a gente sublinhar o que Davi deve ter crido a respeito de Deus, que Deus era um Deus vivo, ele sublinhou aqui, né? Vamos nós fazer a nossa parte aqui então. Davi enfrentou uma crise em sua fé. Ele pode ter reconhecido que Deus o havia trazido ao campo de batalha e o tinha preparado para essa tarefa. Davi disse que lutaria com o gigante. Ele fez uma declaração de sua fé: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Então, aí já tem o que você grifar, né?
Aí tem a restante da parte aqui, ó. Davi recusou-se usar as armas normais de guerra. Em vez disso, apanhou uma funda e 5 pedras lisas e disse a Golias: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todas essa assembleia saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Davi matou a Golias e Israel foi a vitória. O que Davi disse crer a respeito de Deus? Que ele era um Deus vivo e o que mais? Aí é para você dar uma pausa agora e o que você grifou escrever, tá bom? Baseado na resposta de Davi a Golias, o que você pensa que Davi cria a respeito de Deus? Aí você vai escrever aí, né? Tá certo? Dê uma pausa e escreva. A gente medita sobre isso depois. Continuando a leitura, diz assim, ó. Opa, deixa eu olhar para você. Continuando a leitura, diz assim: as declarações de Davi indicam que ele cria que Deus era vivo e libertador. Ele disse que Deus era todo-poderoso e iria defender o exército de Israel. As ações de Davi confirmam que ele realmente cria como havia falado a respeito de Deus. Muitos pensaram que Davi era um menino tolo e até Golias riu dele, mas Deus libertou os israelitas. Ele deu ao povo uma poderosa vitória por intermédio de Davi, de tal forma que o mundo inteiro ficou sabendo que havia Deus em Israel. Sarai e a sua falta de fé. Deus chamou a Abraão e lhe prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão questionou a Deus quanto a essa promessa, pois não tinha nenhum filho e já era velho. Deus reafirmou: aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Gênesis 15, verso 4 a 6. A esposa de Abraão, Sarai, estava com mais de 70 anos e essa altura ela sabia que já tinha passado da época de gerar filhos. E então resolveu que iria constituir uma família de maneira diferente. Ela deu sua escrava a Abraão por esposa e pediu um filho por intermédio dela. Um ano depois, Ismael nasceu a Agar. As ações de Sarai demonstraram o que ela cria a respeito de Deus. Já vem uma tarefa também aqui. Deus, das declarações abaixo, quais indicam melhor o que Sarai parecia crer a respeito de Deus? Marque sua resposta. Letra A. Sarai cria que Deus é todo-poderoso e que podia fazer qualquer coisa, inclusive lhe dar um filho dela mesma, embora já estivesse com 77 anos. Letra B. Sarai acreditava que Deus não poderia de jeito nenhum lhe dar um filho dela mesma, com a idade de 77 anos, e que era necessário dar uma pequena ajuda a Deus para Abraão se tornar pai. E aí, qual é a A ou a B? Você percebe como as ações de Sarai revelam o que ela realmente cria a respeito de Deus? Ela não tinha fé suficiente para acreditar que Deus era capaz de fazer o impossível, dar-lhe um filho aos 77 anos. Sua fé em Deus era limitada por suas próprias razões humanas. Esse ato de incredulidade custou muito caro. Ismael trouxe muito sofrimento a Sara e a Abraão em sua velhice. Ismael e seus descendentes têm vivido em hostilidade para com Isaque e os judeus.
desde aqueles tempos até os dias de hoje. O que fazemos em resposta ao convite de Deus realmente indica o que cremos a respeito dele. Vamos para mais uma tarefa. Leia os seguintes casos, avalie a reação dos indivíduos e igreja para determinar que realmente criam a respeito de Deus. Marque sua resposta ou escreva adiante de cada situação. Vamos lá. O casal Roberto e Rosângela acabou de ouvir o missionário falar. Eles creem que Deus quer que sigam para a África como missionários. Rosângela lembra a Roberto que os pais dela jamais concordariam com sua ida para tão longe, levando os únicos netos. Eles decidiram, então, não prosseguir com a ideia de uma chamada para missões. O que você acha que Roberto e Rosângela creem a respeito de Deus? Vamos lá. Tem aqui. Pronto. Letra A. Deus é Senhor. Deus é Senhor soberano e tem o direito de fazer qualquer coisa na vida deles, como Ele quiser. Letra B. Deus é capaz de convencer os pais de Rosângela de que este é o seu propósito e que eles vão compreender. Letra C. Deus foi capaz de convencer Faraó a deixar Israel sair do Egito, mas nunca seria capaz de convencer os pais de Rosângela a deixar Roberto e Rosângela e as crianças irem para a África. Afinal de contas, os tempos mudaram. Letra D, outra resposta. Então, o que você tem que fazer aí? Marcar uma dessas, que é o que você avalia a reação dos indivíduos e igreja e determina que realmente eles criam a respeito de Deus, né? Marque a resposta e escreva diante de cada situação, tá bom? Letra 2, vamos lá, Lídia. Lídia tem orado a Deus secretamente pedindo que ele lhe indique um lugar para trabalhar na igreja. O diretor da escola dominical tem orado também pedindo uma professora para os adultos. Ele acredita que Deus o está orientando no sentido de pedir a Lídia para ocupar essa posição. Lídia lhe responde: eu não posso aceitar esse trabalho, não tenho a habilidade que o cargo requer. Além disso, nunca fiz isso antes. O que você acha que Lídia crê a respeito de Deus? Letra A. O Espírito Santo vai me equipar e me habilitar a fazer qualquer coisa que Deus me chamar a fazer. Letra B. Deus não pode fazer nada por meu intermédio além do que eu mesmo seja capaz de fazer. Letra C. Outra resposta. Então vamos para outra tarefa. A continuação aqui. 3. Um grupo de adultos tem se reunido já por 6 meses e tem orado, pedindo a Deus uma igreja para a cidade deles. Ali não existe nenhuma igreja evangélica. Eles oram e percebem que Deus quer que procure a igreja do Calvário com uma urgência, urgente apelo de que esta venha e comece a nova igreja. Os membros da igreja do Calvário dizem o seguinte: nós ainda estamos pagando nossa dívida de construção. Não temos condições de sustentar um novo trabalho no momento. Por que vocês não procuram a primeira igreja? O que você acha que a igreja do Calvário crê a respeito de Deus? Letra A. Os recursos que Deus tem para nosso trabalho são limitados ao que o povo já está dando. Letra B. Deus é dono de tudo no mundo. Ele pode providenciar recursos para fazer qualquer coisa que esteja em seus propósitos. Letra C. Outras respostas. E aí? Você vai marcar o quê? 4. A comissão de orçamento da primeira igreja
orou durante um mês antes de falar com a liderança a respeito do orçamento do ano seguinte. Tinha pedido aos líderes que orassem também. A comissão desenvolveu um orçamento desafiador, baseado no que cria que Deus queria que fizesse no ano seguinte. A igreja considerou em oração o orçamento e votou sua adoção por unanimidade. Os diáconos lideraram uma campanha pela qual os membros da igreja declararam quanto dariam mensalmente durante o ano seguinte. Somando os compromissos, o resultado era 10% menor do que o total do orçamento. A igreja solicitou que a comissão fizesse um corte de 10% no orçamento, a fim de que não se gastasse mais do que a receita prevista. O que você acha que a primeira igreja crê a respeito de Deus? Letra A. Deus é fiel, Ele vai prover o recurso para tudo que orientar nossa igreja a fazer. Letra B. Deus é mesquinho, Ele nos leva a fazer muitas coisas e depois não dá o que precisamos para fazer a obra. Letra C. Deus não pode fazer o que nós, como igreja, não podemos fazer. Letra D. Outra resposta. E aí? O que você responde sobre todas essas coisas? Dê uma pausa ali no vídeo, volte um pouquinho se precisar e responda aí. Vamos continuar aqui a leitura. Roberto, Rosângela, Lídia, a Igreja do Calvário e a primeira igreja podem estar lidando com muitas outras variáveis. A resposta sugerida aqui pode não refletir o que eles realmente creem a respeito de Deus. Mas uma coisa é certa, as ações indicam o que cremos e o que não cremos a respeito de Deus. Quando Roberto e Rosângela tomaram uma decisão no momento de crise em sua fé, eles revelaram falta de fé em que Deus poderia resolver possíveis dificuldades que os pais de Rosângela criassem. A resposta de Lídia revela muito mais sua fé na incapacidade de Deus do que sua falta de confiança em suas próprias habilidades. A Igreja do Calvário e a primeira igreja revelam sua falta de fé em que Deus poderia prover os recursos necessários. Vamos lá. Mais uma tarefa. Quando Deus o convida a se unir a Ele, você enfrenta uma crise em sua fé. O que você faz em seguida revela o que crê a respeito dele. De fato, suas ações falam mais alto que suas palavras. Vamos lá. A tarefa é: leia as seguintes passagens da Bíblia, responda as perguntas. Mateus 8, versos 5 ao 13. O que fez o centurião para demonstrar sua fé? O que você acredita que o centurião cria sobre o poder de Jesus para curar e também sobre a autoridade de Jesus? Mateus 8, versículo 23 ao 27. O que fizeram os discípulos para demonstrar sua pequena fé em meio à tempestade? Mateus 9, 20 ao 22. O que fez a mulher para demonstrar sua fé? O que você acha que a mulher cria a respeito do poder de Jesus para curar? Mateus 9, 27 ao 31. A que característica de Jesus estavam esses dois cegos apelando? Baseado em que Jesus curou esses dois homens? Baseado em que Jesus curou esses dois homens? Complete com suas próprias palavras a terceira declaração sobre a crise na fé. O encontro com Deus exige fé. Os encontros com Deus têm o tamanho dele. O que faço em resposta à revelação, convite de Deus? Aí você vai completar, tá bom? A fé verdadeira requer ação. Continuando a leitura aqui. Quando os dois cegos demonstraram que criam que Jesus era misericordioso e que era o Messias, o filho de Davi, ele os curou em virtude da fé que tinham.
A mulher creu em que apenas um toque nas vestes de Jesus faria com que seu poder de cura fluiria até ela. Ela estava pronta a correr o risco de ser ridicularizada publicamente, a fim de experimentar o poder de Jesus. Quando as tempestades da vida nos surpreendem, como a tempestade surpreendeu os discípulos, frequentemente respondemos como se Deus não existisse ou não se importasse conosco. Jesus reprovou os discípulos não pela tendência humana ao medo, mas por falharem, não reconhecendo sua presença, seu poder e sua proteção. Dize apenas uma palavra e meu servo sarará, disse o centurião. Jesus elogiou a fé em sua autoridade e poder demonstrada pelo centurião. O que cada uma dessas pessoas fez indicava a Jesus o tipo de fé que tinham. Para finalizar nossa última tarefa, faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os e depois responda as seguintes perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Repita algumas vezes de cor seu versículo para decorar ou escreva numa folha de papel. Resumo: o que eu faço revela o que creio a respeito de Deus, independentemente do que falo. 2. O que creio a respeito de Deus determina o que faço e como vivo. Deixa eu orar. Paizinho querido, Deus amado, a Ti nós entregamos esse momento. Capacita-nos para conhecer mais de Ti e para fazer a Tua vontade mais e mais. Retira os embaraços, nos dá fé para que possamos ser, Senhor, aqueles que são encontrados, que agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Queremos ter fé. Capacita-nos, Espírito Santo, para isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.